Boa noite a todos nossos amigos ouvintes do vlog do Cojupe Villanueva. Desde já, eu agradeço as minhas doações que recebo e continuo me ajudando nesta empreitada para gravar novos conteúdos. Inscreva-se neste canal. Muitas pessoas se deram conta da minha ausência na internet. Eu até agradeço, inclusive, por essas preocupações, porque muitas pessoas realmente se importam com minhas opiniões. Mas enfim, só que aconteceu que o meu computador estava travando muito. O meu editor de vídeo foi pro brejo. E era também o meu gravador, que era o Windows Movie Maker, ou seja, um gravador muito obsoleto, diga-se de passagem. Mas eu achava muito bom porque era prático, era bastante simples de utilizar. E aí eu tive que consertar meu computador, eu tive que fazer aqui inúmeros ajustes. E ainda assim meu computador não está 100%, mas pelo menos eu estou aqui vivo, voltando. Então o que acontece? O que ocorre? Estamos aqui vivos e eu estou dando o aval da minha presença aqui para vocês. Eu gostaria de comentar aqui sobre dois debates entre católicos e protestantes. E vou fazer aqui algumas reflexões a respeito do desenvolvimento do tipo de debate que ocorre entre essa polarização religiosa. E em particular vou começar com o Ariel Lazari e o Lucas Gesta, que debateram numa rádio protestante. E o apologista católico Ariel Lazari foi excepcional na sua apresentação e deixou o Lucas Gesta assim chupando o dedo. E o mais interessante é que o Lucas Gesta vendia a ideia de que ele fosse um grande conhecedor de cristianismo oriental, cristianismo ortodoxo e blá blá blá, enfim. E nesse debate mostrou-se, assim, foi revelada muitas deficiências de conhecimento desse professor acadêmico. E isso realmente pegou muito mal para ele, diga-se de passagem. Porque é muito comum dentro da apologética protestante querer pegar os ortodoxos como se fossem assim, uma espécie de aliados de ocasião contra os católicos. E olha que os ortodoxos não aceitam muito bem esse jogo. Ainda que haja diferenças e divergências e até conflitos entre católicos e ortodoxos, no entanto, os ortodoxos, apesar de tudo, não vão muito com a cara dos protestantes. No entanto, o Lucas Gesta se prestava a esse tipo de expediente, querendo dar a entender que ele era descolado nessa coisa de cristianismo oriental, mas na prática havia elementos básicos que ele desconhecia mesmo nos elementos da sacramentação oriental, que é muito próxima da sacramentação de Roma. Eucaristia, batismo e assim sucessivamente. Sim, os 7 sacramentos. Ele não conhecia isso. Isso é espantoso. E o Ariel Lazari, além de ser um excelente conhecedor de teologia católica, é também um conhecedor da Bíblia. Até porque ele tem uma formação acadêmica de arqueólogo. Ele viveu em Israel, tem domínio do hebraico, e isso foi um elemento facilitador para que ele tivesse a vitória no debate, dentre outras coisas, o talento retórico, o talento de falar e assim sucessivamente. Mas onde é que eu quero chegar nisso? E aqui eu vou pegar um gancho de um outro debate recente do padre José Eduardo, que é muito famoso, né, o Carequinha, contra um pastor protestante que eu me esqueci o nome dele, eu só me lembro do sobrenome dele, acho que é Vailate o sobrenome dele. Acho que esse que é o sobrenome. E uma questão que eu observo é que os protestantes, quando eles debatem com os católicos, eles não debatem realmente conhecendo a fé católica. Na verdade, eles criam um espantalho que eles acham que é a Igreja Católica, como também existe uma outra questão problemática, que quando eles têm contato com determinados pontos da Igreja, eles ficam naquela situação da defensiva, batendo no espantalho que eles mesmos criaram. Na verdade, a gente percebe que certos pastores protestantes, como também certos apologetas protestantes, criaram uma espécie de cortina de ferro do catolicismo. Isso é muito evidente tanto no Lucas Gestas como no Vailate. Eles nunca viram uma missa na vida. Eles nunca foram numa igreja católica na vida. Eles nunca conviveram com católicos reais de carne e osso. Na verdade, a única coisa que eles conhecem é o católico de BGE. Aí fica mais fácil. Fica mais fácil bater em católicos que não são praticantes, ou pelo menos pessoas que não levam a sério a religião católica, e portanto é como
é, aquela piada que se diz por aí de você se trocar com a dona Cotinha, catequista da paróquia, achando que está debatendo com Santo Agostinho, achando que está debatendo com São Tomás de Aquino. É mais ou menos isso a lógica que nós percebemos de muitos debatedores protestantes. Então eles acham, basicamente, que estão debatendo com o catolicismo e na verdade estão debatendo com um espantalho que eles criaram sobre o catolicismo. E existe um outro problema na linha de pensamento protestante, e aí vocês vão perceber nessas experiências que eu estou aqui constatando com vocês, é que o protestante, quando ele debate atacando. E o católico debate se defendendo e mostrando a doutrina. É uma coisa que chega a ser cômica, porque no final das contas, parece que o católico está catequizando o protestante. Sabe aquela história do pergunte e responderemos, que era inclusive uma página, se não me falha a memória, do bem-aventurado Dom Estevão Bittencourt, que era um monge, se não me engano ele era um monge beneditino, se não me falha a memória. Eu não sei se era assistenciense ou beneditino, agora não me lembro mais. Então havia essa questão sobre o catolicismo, que as pessoas faziam perguntas para os católicos e os católicos respondiam. Então você vai ver na linha do Vailate ou mesmo do Lucas Gestas esse tipo de coisa de atacar, instigar para que o católico responda o que é a sua doutrina. Porque se for o contrário, no final das contas, o protestante tem um grande problema, uma grande dificuldade de defender um conceito doutrinário. Vejam que se nós pegarmos esse pastor Vailate, que no meu entender, uma pessoa extremamente preparada, uma pessoa muito bem articulada, eu penso que talvez foi um dos melhores protestantes pelos quais eu vi num debate público, tá? Melhor do que o Gestas, melhor do que qualquer outro ali, tá? Era uma pessoa realmente culta, pessoa que tinha cultura, embora tenha deficiências teológicas e no meu entender bastante sérias, até porque é protestante, já começa por aí. Mas vamos lá. Então nós observamos que os protestantes, eles têm um fator de unidade, não necessariamente no quesito doutrinário, mas justamente naquilo que eles contestam. Então, por exemplo, o que une o Lucas Gestas, ou o que unir o Vailate, o que uniria, no caso do Vailate, ou como, sei lá, até aquele Banzoli, aquele idiota do Banzoli, o Iago Martins e muitos outros, o que une esse pessoal é a desunião, né? Digamos assim, é uma coisa estranha porque eles são desunidos, mas, digamos assim, eles são unidos contra uma única doutrina. É uma coisa muito estranha isso. Porque se colocarmos, por exemplo, o que esse pastor acredita, o que o outro pastor acredita excessivamente, nós vamos ver verdadeiros abismos doutrinários que aí podemos dizer, será que podemos reconhecê-los como igreja, como eclésia? A única coisa que podemos ver como unidade, se é que podemos dizer assim, são de alguns pontos muito acidentais no que diz respeito à doutrina cristã. Quando eu digo acidentais, por exemplo, eles sempre vão alardear o nome de Jesus Cristo, mas nunca vão definir necessariamente que tipo de Cristo eles acreditam. Então é basicamente isso. Porque em outros aspectos eles são extremamente contraditórios. Então logo nós observamos que eles são unidos basicamente na dissensão ao catolicismo, mas nunca num critério doutrinário que seja próprio deles. Então é por isso que nós observamos alguns comentários de protestantes que falam assim: nossa, o José Eduardo ficou todo acuado enquanto o pastor só batia. Porque, claro, porque é a única coisa que ele pode fazer. Porque, veja, toda a retórica do pastor está em função de alguma negação de um dogma essencial da fé cristã e da fé católica. Na verdade, o protestantismo ele se alimenta de sempre uma negação de um dogma essencial. Se vocês observarem que dentro da reforma protestante, até os dias de hoje, todas as dissensões religiosas que o protestantismo produziu são baseadas numa negação de um dogma essencial. Sempre. Pode ser que eu esteja errado. Tudo bem, eles podem até ter os mesmos credos, mas eles brigam por questões políticas também, eles brigam por questões pessoais, assim, a gente sabe que existem rivalidades entre pastores, entre outras coisas. Mas seja o que for, o fato é o seguinte: eles não têm unidade doutrinária.
Então fica até difícil para o católico atacar os pontos de vista protestantes, porque são tantos os pontos de vista, né, por assim dizer, os pontos de crenças que eles divergem entre si, que no final da história a salvação nossa é que nós temos uma doutrina coerente e que foi guardada por tempos e tempos imemoriais que possamos defender. Vejam que o Wyatt lá, ele sempre se fundamentava no seu credo doutrinário dentro de uma negação. Negação de pontos essenciais da fé católica. Vamos lá, virgindade perpétua de Maria, ou então a questão da Imaculada Concepção de Maria, dentre tantas e tantas outras. E percebam que ele reduzia toda a dimensão argumentativa ao mero casuísmo. Ou seja, não existe necessariamente um desenvolvimento teológico coerente no discurso dele. Vejam que ele realmente mostra certo tipo de conhecimento sobre determinados assuntos, mas em outros ele tem aquele defeito tipicamente protestante, que é o defeito de ser casuístico. E isso porque é interessante e é cômico que eles se utilizam até mesmo para atacar a igreja de católicos, historiadores católicos liberais. Quer dizer, o protestante ele pode ser liberal até certo ponto para atacar a igreja, mas nos pontos dogmáticos essenciais que ele acredita, ainda que de forma subjetiva, aí ele não é liberal, ele é um meio liberal. Mas eu poderia dizer que ele é liberal na totalidade, porque mesmo na defesa dos seus pontos dogmáticos, existe um alto grau de subjetividade que não se pode reafirmar historicamente, a não ser, evidentemente, por um credo muito personalizado, mas que não tem realidade objetiva. Então, vocês vão perceber claramente na linha do pensamento protestante. Ou seja, que eles não são capazes de defender um ponto de vista de fé coerente. Eles não são capazes disso. E vejam que grande parte dos apologetas hoje que tem uma certa fama, em geral, eles ganham pontos naquilo que eles antagonizam, não naquilo que eles defendem. É Banzoli, é Iago Martins, é mesmo Lucas Gessa, que apanhou feio do Lazare, enfim. Todos eles, em geral, têm essa linha argumentativa de antagonização. É o antagonismo. Antagonismo é a essência do protestantismo. E que se revela claramente no debate que há entre eles próprios, como também contra o catolicismo. E aqui, claro, essa proposição que eu estou falando para vocês não é nova, e isso já foi repetida várias vezes nos vídeos. A única coisa que une um protestante com outro protestante, fundamentalmente, é tentar negar na totalidade a Igreja Católica. E essa negação implica uma desconstrução, não necessariamente do catolicismo, mas do cristianismo. Porque vejam, quando um protestante questiona ou ataca um dogma de fé católico, e vejam que todos os dogmas já foram atacados, todos eles, inclusive a Trindade. Embora os protestantes históricos afirmem que os unitaristas, ou os testemunhos de Jeová, os socinianos, que negam a divindade de Nosso Senhor e a própria Trindade, eles negam que sejam protestantes. No entanto, eles nutrem a mesma lógica que o protestantismo nutriu, ou seja, negação de pontos essenciais de fé. Ou então negações de pontos essenciais de criançada. Negações de pontos essenciais de autoridade. Então aqui é um círculo vicioso sem fim. E aqui a gente vê a linha do debate. A linha do debate é sempre atacar, 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 atacar. Nunca responder. Quando o padre José Eduardo colocou na questão da sola escritura pro pastor protestante, ele ficou acuado ali. Por quê? Porque ele não tem uma resposta conclusiva. E mesmo as citações que os protestantes fazem da sola escritura, por exemplo, existem algumas cartas de Paulo em que ele fala que não se pode ultrapassar aquilo que está escrito. Mas a gente percebe uma coisa, que ele está falando daquela carta e do sentido daquela carta. Ele não está falando da Bíblia em geral, porque naquela época nem Bíblia existia. O mesmo se pode falar, por exemplo, de Apocalipse. Quando João fala que não pode se passar da profecia que está escrito naquele livro, ele está se referindo tão somente ao livro de Apocalipse.
mas ele não está dizendo que tudo que é artigo de fé está somente na Escritura. Então, o protestante, ele torna os próprios versículos no seu casuísmo, porque eles têm uma dificuldade de provar os seus próprios princípios. E existe um outro aspecto, que é o mal da análise protestante. Eles idealizam uma Bíblia fora da história. E aqui eu vou fazer uma observação crítica, talvez aos debatedores católicos, quando eles superestimam a questão da interpretação bíblica em detrimento da própria tradição. Eu acho que nós temos sim que resgatar a validade da tradição no debate público. A tradição sagrada, ou a santa tradição, que seja. Por quê? Porque o entendimento do mundo antigo, a cultura do mundo antigo, é uma cultura de tradição oral. Ela não é tradição escrita, somente. A tradição escrita é sempre um reflexo da tradição oral. E isso é um consenso tanto entre judeus como entre católicos e também entre ortodoxos. Então, a questão da tradição oral é um elemento nevrálgico para o entendimento não somente da Sagrada Escritura, mas também de como essa Sagrada Escritura foi construída. E eu penso que a gente fica muito preocupado em invadir o campo protestante da sola Escritura, ou seja, nós queremos provar na Bíblia certos elementos chaves da fé católica, o que eu não acho de todo errado. No entanto, é importante resgatar a tradição. Por quê? Porque a tradição é que remodelou a Escritura. Uma pergunta que se pode fazer a qualquer pastor que vem com esse papo de auto-autenticação da Bíblia, por exemplo, esse pastor que estava debatendo com o padre veio com esse papo furado, de auto-autenticação. Textos são objetos inanimados. Eles não se auto-autenticam. Por quê? Porque quem precisa confirmar a autenticidade são as pessoas, não é o próprio texto. O texto não é auto-autenticável. O texto, ele é escrito por alguém e é testemunhado e guardado por alguém. E o magistério católico, como depositário desse conhecimento, depositário e guardião desse conhecimento sagrado, é que afirma também, testemunhando dentro do seu próprio ensinamento, porque nós temos que entender, sagrada tradição e escritura são ensinos da igreja. E nesse ponto, eu vou fazer uma advertência aqui, claro, quem sou eu para falar do padre José Eduardo, que é muito mais inteligente do que eu, e eu tenho certeza disso, que ele tem muito mais conhecimento que eu, mas, por exemplo, quando se fala que o magistério não é fonte, me desculpa, eu acho que é fonte sim, no sentido de que somos que nós temos um clero depositário da fé. Sendo depositário da fé, eles guardam a fé que foi transmitida para eles pelos apóstolos. Os apóstolos também são fontes de fé, no sentido de que eles testemunharam a revelação de Nosso Senhor, como também passaram para o papel, mas não somente para o papel, mas eles também transmitiram oralmente certas práticas que são vividas até hoje. Eu vou dar um exemplo clássico para vocês para fazer uma pergunta básica. Uma pergunta básica para vocês. Quando observamos na Sagrada Escritura, principalmente no Novo Testamento, Atos dos Apóstolos, mesmo Jesus Cristo batizando, enfim, né, falando do batismo e tal, e também Paulo e os demais apóstolos, eu pergunto para vocês uma coisa: o batismo surgiu antes ou depois do Novo Testamento? É claro que práticas como batismo, Eucaristia e demais sacramentações surgiram antes da Sagrada Escritura. Antes. Por quê? Porque se vocês observarem bem os evangelhos, como os Atos dos Apóstolos, como as cartas de Paulo, de Tiago, de Pedro, João e assim sucessivamente, eles são textos que falam de assuntos pretéritos, ou seja, de assuntos que anteciparam a existência do texto. Ou seja, eles estão relatando uma dimensão histórica do cristianismo. Essa dimensão histórica só pode ser a dimensão histórica do passado. Então, quer dizer, Atos dos Apóstolos são, por assim dizer, o relato do início da igreja. E a partir daí, depois é que são escritos esses fatos. Eles precisam acontecer para depois serem descritos. Isso é a obviedade da obviedade. Porque você tem uma lógica do conjunto. Ai, meu Deus do céu. Então eles têm uma lógica do conjunto.
Alguém pode dizer assim, não, mas aconteceu e foi escrito. Não, não, é escrito na hora. Não, não foi assim. Aconteceram os relatos, esses relatos foram guardados pela tradição oral. Essa tradição oral foi chancelada pela igreja, porque isso era o imaginário da igreja, era o pensamento, era o que se pregava dentro da igreja, e uma parte dessa história foi escrita. E só uma parte. Porque, por exemplo, quando eu vejo um pastor protestante como o Sr. Vailate dizendo que a Bíblia fez a igreja, eu confesso que eu fiquei chocado em ver isso. Quando ele falou assim, não, a igreja nasceu da Bíblia. Pera lá, pastor. A igreja nasceu da Bíblia? Tá, como é que a igreja nasce de um livro? A igreja não nasceu de um livro. A igreja nasceu de uma pessoa. Chama-se Jesus Cristo. Foi Jesus Cristo que estabeleceu a igreja. Estabeleceu a igreja sobre os apóstolos. Sobre os apóstolos. Ele estabeleceu a igreja. Foi Cristo que estabeleceu a igreja. Não foi um livro que estabeleceu a igreja. Não foram os evangelhos que estabeleceram a igreja. Eu digo evangelhos escritos. Foi a pregação de Cristo que estabeleceu a igreja. Pregação. É interessante o protestante falar, Jesus Cristo diz, está escrito. E no entanto ele não escreveu nada. Quem escreveu foram seus discípulos. E aí? Além desse problema da sola escritura que não está na Bíblia, diga-se passagem, é um conceito que não está na Bíblia. Ou seja, a sola escritura é um conceito extra-bíblico. E além de ele não ser histórico, porque no século I, II, III, IV, ele não era legado. E vejam que todas as citações da patrística referentes à sola escritura são citações enviesadas, são citações fora de contexto, né? Muitos autores, por exemplo, o pastor Vailate lá estava citando autores patrísticos que falavam sobre a importância da escritura, e ele já chega à conclusão de que aquilo ali é sola escritura. Isso não teria sentido material, justamente porque não havia, naquele tempo, uma definição canônica formal dos textos da Sagrada Escritura. Já começa por aí. Nem na época de Cristo havia uma definição canônica formal. E se nós entendermos um mundo clássico até o final da Idade Média, tá? O mundo clássico até o final da Idade Média, nós vamos entender também que a tradição oral é um elemento vivo, é um elemento atuante, é um elemento presente na vida rotineira e cotidiana das pessoas. Por quê? Porque a maioria das pessoas não escrevia, a maioria das pessoas não lia, mas a maioria das pessoas ouvia e falava. Isso é o óbvio do óbvio. O protestante, quando ele fala da sola escritura, ele está cometendo um anacronismo histórico. E não somente um anacronismo histórico, ele está cometendo também uma inverdade, porque ninguém alardeava esse conceito até a existência da imprensa e até a existência do humanismo renascentista. Porque, querendo ou não, ainda que os babacas protestantes digam nós somos contra o renascimento porque é neopagão o katsu, porque vocês herdaram todo o elemento da crítica textual que foi desenvolvido no Renascimento, principalmente pelos humanistas, tanto italianos como alemães, e vocês aplicaram isso como um princípio teológico. A sola escritura é um princípio teológico desenvolvido a partir do conceito da crítica textual, de que o que está escrito é válido e fora do que está escrito não é válido. Lembra da idolatria do homem renascentista, do homem humanista, ou seja, do humanitas, ou seja, o homem que guarda os textos da humanidade, né, das humanidades? Quer dizer, não, o que está validado é o que está escrito, é o que está definido filologicamente. Né? A história oral, dane-se. O que é um absurdo, porque a gente não tem como ter uma definição textual originária de Paulo, de Pedro, dos evangelhos, porque nós não temos evangelhos originais. Nunca tivemos evangelhos originais. Eles foram transmitidos de geração em geração por cópias. E não somente isso, além de serem transmitidos por cópias, uma tradição oral orientava essas cópias, orientava como entendê-las, orientava, inclusive, como elas deveriam ser escritas. Então a tradição oral foi absurdamente importante e ainda é até hoje para afirmar a autoria dos textos bíblicos. Por exemplo, nós temos textos de Mateus, Marcos, Lucas e João. Quem deu credencial de que a autoria desses textos é legítima? Não foi o texto bíblico. Vou dizer para você, protestante, não foi o texto bíblico.
Quem definiu a autoria dos textos bíblicos? Quando eu falo definiu aqui, claro, a gente não inventou essas autorias. A gente simplesmente herdou essas autorias porque fazia parte da nossa igreja, a Igreja Católica. A Igreja Católica detinha esses textos, por quê? Porque quem escreveu esses textos eram membros dessa igreja, inclusive chefes dela. Os apóstolos eram chefes da igreja. Marcos e Lucas, seus discípulos. E aí eu pergunto, quem confirma que são esses autores? É a Igreja Católica. E isso, evidentemente, envolvendo as igrejas orientais, assim sucessivamente. Se não fosse a igreja, você não teria certeza da autoria dos textos bíblicos. É muito comum, por exemplo, o protestante falar dos dogmas de fé católicos, dizendo muitos dogmas são tardios, ou coisa parecida. Existem conceitos da igreja que vocês protestantes acreditam, mas que não está na Bíblia. Eu vou falar de um conceito que só existe na patrística e na tradição da igreja, mas não existe na Bíblia, não existe na Sagrada Escritura. Chama-se a Trindade. A palavra Trindade não é bíblica. Eu posso dizer que o conceito teológico, sim. A realidade das três pessoas divinas que se manifestam num fator de unidade substancial de natureza, que é essa explicação teológica que foi desenvolvida para nós entendermos a manifestação do Pai, do Filho e do Espírito Santo segundo Nosso Senhor. Porém, a concepção teológica trinitária, ela é um desenvolvimento da igreja. Foi a igreja que nos deu o conceito da Trindade. E que se não fosse a igreja, vocês não seriam trinitários. Não é a Bíblia. Não me venha com esse papo de dizer, não, mas a Trindade se encontra na Bíblia. Sim, se encontra. Hoje é claro para você. Por quê? Porque foi toda uma explicação mastigadinha e que depois virou concílio de Niceia, concílio de Constantinopla e assim sucessivamente. Aí fica bonito para você. Quando a igreja te dá tudo prontinho e acabado, aí você acha que aquilo era muito óbvio. Mas na prática não era assim. Tanto é verdade que houve a crise ariana. Muitos cristãos aderiram à crise ariana, que negava a Trindade. E não somente o arianismo, mas outros credos falsos que circulavam nas igrejas e que foram heresias. Quem combateu as heresias? Foi a Igreja Católica. Foi a igreja. Foi a autoridade. Não foi a Sagrada Escritura. E não me venha com esse papo de dizer que a Sagrada Escritura tinha autoridade. A Sagrada Escritura, ela não tem autoridade por si mesma, ela tem autoridade segundo uma interpretação legítima. Ou vocês acham que os hereges também não usavam a Sagrada Escritura para fazer a interpretação particular das suas heresias, como vocês fazem até hoje? Vocês têm 40 mil seitas. 40 mil seitas são o quê? São a representação de que vocês pegam a Bíblia e fazem uma interpretação particular e vocês levam à conclusão de que esse juízo particular que vocês criam é o juízo verdadeiro da Bíblia. Então são 40 mil juízos verdadeiros. E contraditórios, o que é propositalmente absurdo, é uma lógica absurda. Mas era o que acontecia, por exemplo, nas heresias combate à Trindade. Vocês acham que o bispo Ário não usava a Bíblia para falar que a Trindade não existia, a Trindade era um erro teológico, essencialmente, como muitos protestantes modernos, pelo menos aqueles segmentos unitaristas, puritanos, que surgiram no século XVII, os socinianos também que surgiram mais ou menos nesse tempo, depois os unitaristas americanos e também depois Testemunho de Jeová, alguns círculos adventistas parece que também negam a Trindade, enfim. Isso é interpretação bíblica. Todos eles usam a Bíblia. A heresia usa a Bíblia também. Então, afirmar que a Bíblia é o único artigo de fé, a única regra de fé, isso é falso essencialmente. Ele é essencialmente falso. Porque a própria inerrância das Escrituras, a própria forma de interpretar as Escrituras e também o próprio entendimento da autoria das Escrituras dependeu de algo que não foi das Escrituras. Então, logo, existe algo que a Escritura se subordina, que é a interpretação de alguém. Toda a Escritura se subordina à interpretação de alguém. E essa pessoa se acha respaldada em falar em nome dessa Escritura. Porque a Escritura não é autoevidente. A Escritura não é clara em si mesma. Isso está muito evidenciado em 5 séculos de história de protestantismo. Agora, se você não quiser ver isso, aí é problema seu. O que eu posso chegar à conclusão?
Nós católicos estamos batendo, mas ao mesmo tempo nos defendendo, quase que catequizando essas pessoas. Isso é muito engraçado. Os protestantes pedem para ser catequizados por nós. Mas eu acho bom que eles toquem em pontos chaves, porque eles desafiam o nosso intelecto para elaborar melhor as nossas respostas. Quanto mais eles se afundam, mais nós tentamos tirá-los do buraco, né? Do abismo, justamente pelas nossas respostas. E as nossas respostas estão cada vez mais aprimoradas. E isso é muito, muito bom. E eu vejo que se nós caminharmos para esse rumo, né, se não houver nada em contrário, nós podemos ter grandes frutos dentro da apologética católica e até nos surpreendermos com certas conversões dentro do meio protestante, como de fato já nos surpreendemos com muitas. Por exemplo, temos o ex-pastor, né? Ex-pastor, me desculpa aí, Eduardo Faria. Ex-pastor Eduardo Faria, ex-pastor presbiteriano, que virou católico e hoje é um apologeta católico. O próprio Scott Hahn, eu estou lendo a história do Scott Hahn, vou até indicar para vocês aqui, ó. Todos os caminhos levam a Roma. Essa aqui é uma edição portuguesa de Portugal, tá? Na época que eu comprei não tinha a edição brasileira, mas é um livro muito interessante que fala da conversão de um pastor presbiteriano. E o Scott Hahn era um homem muito culto, um homem muito centrado, um grande conhecedor da Bíblia, só que ele começou a fazer certas indagações e ele percebeu que o protestantismo não respondia para ele, né? Muito pelo contrário, mas confundia do que ajudava. E isso foi uma mudança bastante dramática na vida dele, porque embora ele não tenha sido evangélico de berço, mas ele se casou com uma mulher protestante, que era a Kimberly Hahn, a esposa dele, e ele praticamente se fez no meio protestante. Você imagina essa ruptura? Eu acho que é um ato de muita coragem. Por quê? Porque ele deixa emprego, ele deixa relações consolidadas. Muitos protestantes deixaram de falar com ele. Pô, como é que pode você se converter sendo idólatra católico, papista e não sei o que, blá blá blá, e assim sucessivamente. Mas enfim, é isso. Então, meus amigos, estou aqui de volta. Eu agradeço pela preocupação que vocês tiveram comigo e até a próxima.